Olá, curioso! Você já parou para pensar em como o oceano é vasto e desconhecido? Isso pode ser muito assustador. No vídeo de hoje você vai conhecer as criaturas mais amedrontadoras que habitam as regiões abissais dos oceanos. Muitas delas parecem ter saído de um filme de monstros alienígenas. Mas fique tranquilo, esses monstros só pegam as pessoas que não curtem o vídeo e não se inscrevem no canal. O ser humano só conhece cerca de 10% do oceano, e há muitas criaturas desconhecidas pela ciência, ainda mais nas zonas abissais, onde a luz do sol não chega. Lá deveria ser um local de completa escuridão, exceto por criaturas que emitem luz própria, fenômeno da bioluminescência, como o animal a seguir. Água-viva pente. Seu nome científico é Lampoctes cruentiventer. E ela pertence à família Lampoctenidae. É um tipo de água-viva, um animal invertebrado que não possui cérebro, ossos ou até mesmo coração. Esse animal é uma festa ambulante, com uma cor vermelha brilhante e várias luzes coloridas pelo corpo, mas ironicamente esse colorido animal é invisível para os predadores, pois nas profundezas a cor vermelha se camufla com a escuridão, sendo possível enxergar somente suas pequenas luzes coloridas. Os cientistas acreditam que a cor vermelha da água-viva pente ajude a mascarar suas presas, que geralmente são outras criaturas que emitem luz. Como o próximo animal, Lula vampiro infernal. É um animal do filo Molusca, e seu nome científico é Vampiroteutes infernalis. Vampiros, do latim, significa vampiro. Teutes, do grego, lula. Infernalis, do latim, infernal. Mas não se assuste, apesar do nome é um animal inofensivo. A lula vampira infernal tem características tanto dos polvos quanto das lulas, e dentre muitas diferenças, a maior é que ela é a única espécie de cefalópode da atualidade, que não se alimenta de presas vivas. Ela se alimenta de partículas suspensas na água que captura com esse longo filamento. Quando ameaçada, ela não pode soltar tinta igual aos seus parentes lulas e polvos, então, ela se cobre com seus tentáculos para espantar o potencial predador, apresentando uma aparência nada apetitosa, conhecida como pose abacaxi. Porém, esses assustadores espinhos são na verdade apêndices carnosos. A lula vampira infernal pode ser encontrada na cor vermelha ou preta. Além disso, ela possui órgãos bioluminescentes na ponta de seus tentáculos, que produzem uma luz azul brilhante. Ela também é capaz de ejetar uma nuvem de muco luminoso, que pode ser usado para distrair os predadores. Seus olhos são grandes e parecem ter uma cor azul brilhante, mas na verdade eles não são azuis, são transparentes e refletem a água ao seu redor, dando esse aspecto azulado. Essa criatura é uma espécie incrível e fascinante que possui habilidades e características únicas no reino animal. Peixe pescador. Também conhecido como peixe-lanterna, são peixes da ordem Lophiiformes, que possui aproximadamente 200 espécies. Essa ordem é composta por diversos tipos de peixes, até mesmo peixes que vivem em recifes de corais, sendo a espécie mais famosa o Melanocetus johnsoni, que vive nas regiões abissais dos oceanos e apareceu no filme Procurando Nemo. A fêmea dessa espécie possui um tipo de vara de pesca no focinho, com uma luz na ponta que ela usa para atrair suas presas, que são crustáceos e pequenos peixes. Já os machos são pequenos e vivem como parasitas nas fêmeas, possuindo uma única função, fecundar os óvulos para gerar novas crias. Os peixes-lanternas são verdadeiramente fascinantes e intrigantes criaturas, com suas características físicas únicas e estranhas. É surpreendente pensar que esses peixes que vivem nas profundezas do oceano ainda possuem muito mistério e segredos a serem descobertos. Tatuí gigante. Nas profundezas mais escuras do oceano, vive o tatuí gigante, cujo nome científico é Baphinomys giganteus. Ele é um parente do tatuzinho de jardim, que é um tipo de crustáceo, assim como os caranguejos, camarões e tatuís. Ele pertence à ordem Isópoda, que possui milhares de espécies, porém, o tatuí gigante é a maior entre elas,
chegando a crescer até 40 centímetros de comprimento. Os tatuís gigantes são considerados como exemplos de gigantismo do mar profundo, um fenômeno em que os animais desse local evoluem para um tamanho muito maior do que seus parentes que vivem em outros habitats. Eles possuem 14 membros que o ajudam a explorar o fundo do oceano. Para nadar, usa uma cauda em formato de leque. Esse animal sente o ambiente ao seu redor com seus grandes olhos e duas antenas, uma curta e outra longa, que chega a quase metade do comprimento do seu corpo. Esse isópode gigante é um animal escavador, e se alimenta de detritos que caem da superfície, como cabeças de peixe, restos de caranguejos, vermes e neve marinha. Neve marinha são os detritos que caem das partes superiores do oceano, que caem como neve no fundo. Verme de Pompeia. Seu nome científico é Alvinella pompejana, e ele é um poliqueta que vive nas profundezas do Oceano Pacífico, em fumarolas hidrotermais, que são aberturas no fundo do oceano. Elas liberam água quente do centro da Terra, rica em minerais, criando um ambiente extremamente hostil e difícil de sobreviver para a maioria dos seres vivos. Essas aberturas são encontradas principalmente nas cordilheiras oceânicas, que são cadeias de montanhas submersas no fundo do mar, que se estendem por milhares de quilômetros pelo fundo do oceano. A água que é liberada pelas fumarolas hidrotermais é aquecida a altas temperaturas, chegando a cerca de 300 graus Celsius, e é rica em minerais como sulfetos, ferro e manganês. Além disso, essas aberturas também são ricas em gases, como hidrogênio sulfetado, dióxido de carbono e metano. Por conta desse local inóspito que emana o calor que vem do centro da Terra, o verme de Pompeia recebeu seu nome, em referência à cidade destruída pelo vulcão. Ele é capaz de tolerar essas condições extremas e é considerado um dos animais mais resistentes do planeta. Ele se alimenta principalmente através da simbiose que tem com certas espécies de bactérias, onde elas fazem quimiossíntese, a partir dos compostos emanados por essas fumarolas. Assim, consegue produzir energia. Embora esses animais pareçam estar longe, a ação do ser humano no oceano ainda os afeta. Recentemente, estudos mostraram que microplásticos são encontrados desde a superfície até as profundezas do oceano, afetando a vida marinha. A redução do uso de plástico descartável pode ser uma maneira eficaz de contribuir para a conservação de toda a vida marinha. O que você achou dessas curiosidades? Você já sabia de alguma? Comente abaixo qual você achou mais impressionante e também o que você gostaria de ver nos próximos vídeos. Inscreva-se e dê o like se gostou para ver mais vídeos como esse no canal. Até a próxima!